E deu ruim aí para o senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha, tá tendo aí uma tentativa muito forte da imprensa, que a gente já tá falando aqui faz meses, que o projeto deles é o projeto Tarcísio. E que, obviamente, eles têm que manter o governo Lula o mais fraco possível na sua base de apoio, para que o Tarcísio tenha ali uma avenida para correr rapidamente rumo à presidência em 2026. Então, quanto menor a aprovação do Lula, quanto menor a popularidade do Lula, e principalmente, quanto mais os apoiadores do Lula estiverem desanimados, melhor aí para a imprensa, que é o Tarcísio, que já está fechado com os banqueiros. Vamos lembrar que isso foi selado no começo do ano passado, numa reunião entre Tarcísio, o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e donos da Rede Globo e donos dos maiores bancos no Brasil. Não é à toa que o Campos Neto saiu do Banco Central no ano passado e 6 meses depois, o Nubank, que é um dos maiores bancos do Brasil, aí, o maior banco digital, cuja dona é uma bolsonarista raiz, o Nubank criou um cargo inédito e exclusivo só para dar um salário multimilionário para o Campos Neto. Obviamente, é a chamada porta giratória. Quando ele está num cargo ali importante, ele dá dinheiro para os bancos e depois os bancos o pagam legalmente, dando ali, legalmente mesmo, né, o pagamento, deveria ser legal, mas não é. E aí ele ganha todo o dinheiro aí, boa parte a parte dele ali do que ele deu para os bancos. Pois bem, estão ali nisso. Aí uma jornalista que é bem idolatrada pela esquerda soltou a fake news do dia, que foi aí 2 dias atrás. O que aconteceu? Começaram com o escândalo do INSS tentando ligar o Lula. Só que aí, como a Polícia Federal está investigando, foi aparecendo parte da investigação mostrando que todo esse escândalo é ligado ao Bolsonaro. E a cúpula do INSS no governo Bolsonaro. Aí deu ruim. Pior, foi provado aí que esse escândalo só foi possível graças aí a projetos de lei aprovados pelo Bolsonaro. Aí você fala, pô, difícil a situação do Bolsonaro. Então a Daniela Lima fez ali a parte de quê? De mudar a história. Pô, peraí, tá tendo investigação da Polícia Federal? Então o que bateu aí na cabeça dos bolsonaristas e da Daniela Lima e desse pessoal aí que muitos fingem que são de esquerda e não são, e muitos são idolatrados pela esquerda erroneamente? Que é, não vai dar para mudar a narrativa, porque a Polícia Federal vem, pô, e se amanhã depois a Polícia Federal prende o Onyx Lorenzoni, prende aí alguém da cúpula do Bolsonaro? Não dá para ficar falando de INSS, de roubo dos aposentados, roubaram 6 bilhões, não dá. Temos que inventar um negócio maior, com valores maiores, e que não tenha investigação da Polícia Federal sobre isso, ou que se tiver ainda não teve operação nem nada. Por quê? Porque aí não vai ter como os petistas mudarem a narrativa, porque aí é puramente narrativa. Então o que a Daniela Lima fez? Ela fez aí a maior fake news dos últimos anos. Assim, de todos os últimos anos, a maior fake news foi feita aí por uma que é ídola de muita gente da esquerda. Ela afirmou ali, ela até apareceu ali, ganhou um destaque ali no vídeo do Nicolas, que já bateu aí dezenas de milhões de visualizações, atacando o Lula com mentiras. Ela disse que, olha, em 2023 foram 90 bilhões aí desviados dos aposentados em empréstimos consignados. Vou mostrar aqui. Eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos. Aí você vê como a fake news é ardilosa, é sórdida. Ela até fala, mas ela sabe que todo mundo vai entender errado. Ela sabe, ela não é burra. Daniela Lima não é uma pessoa burra. Assim como quando eu fui atacado ali, ataque baixo, de outro que também mudou de lado já, pelo Felipe Neto, eu falei, o Felipe Neto, ele mesmo nas redes dele, ele ainda fala um pouquinho bem do Lula, mas é só ver o canal de política dele, que é pancada atrás de pancada, e sempre colocando convidados ali para atacar o Lula com mentiras. Pois bem, aí a Daniela Lima sabe, ela não é burra também, não é nem um pouco burra, ela sabe que ela fala, o escândalo atual trata de 6 bilhões. Só em 2023, governo Lula, 90 bilhões. Aí você fala, caramba, é um escândalo gigantesco. Mesmo ela falando, e ela sabe muito bem disso, não, esse é o total dos empréstimos consignados, isso não é de reclamações, dá
a entender errado. Porém, tem uma coisa que, obviamente, ela omitiu e que é o que está causando aí um problema para o Bolsonaro e, novamente, a fake news que eles inventam contra o Lula vai se virando contra ele, que é, em 2021, no governo Bolsonaro, quando começou esse tipo de crédito, sabe quantas reclamações foram feitas? Daniela Lima não vai te falar, você jamais vai ver isso na Globo, né? Tirar aqui o brilho do celular. 110 mil reclamações em 2021. Nossa, que coisa, hein? Aí você vai ver 2022, 57 mil. Em 2023, o número caiu. E aí em 2024 caiu ainda mais. Nossa, que coisa. Por que a Daniela Lima não falou que entre 2021 e 2022, no governo Bolsonaro, foram 5 vezes mais reclamações do que em 2023? Porque senão a narrativa cai, né? Senão não dá para disseminar fake news. Senão fica ruim. Olha isso aqui. 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse... Pois bem, o Nicolas esqueceu de dizer, e a Daniela Lima obviamente não vai falar disso, nem a Globo, nem ninguém, que a medida provisória do Bolsonaro previa ali que, olha, vai ter que atualizar anualmente, a pessoa vai ter que ir lá anualmente dizer, ó, estou autorizando o desconto na minha aposentadoria, a partir de 2025. Então a medida provisória do Bolsonaro foi lá atrás, mas ia passar a valer em 2025. Ou seja, no tempo que teve aí essas fraudes todas, não estaria valendo a medida provisória do Bolsonaro. Ele fala, a esquerda foi contra, a esquerda foi contra. O Nicolas também esqueceu de dizer, e obviamente você não vai ver a Rede Globo falar, e eu tenho aqui dados, que quando a medida provisória foi aprovada, a medida provisória foi aprovada depois, se você não sabe, a medida provisória é o seguinte, o presidente assina como se fosse um decreto, e passa a valer uma lei por 6 meses. Então o Congresso tem 6 meses para ratificar isso e falar, ó, agora isso é lei. Ou para falar, ó, isso não é lei, não queremos isso, derruba a medida provisória. E se não votar, depois de 6 meses, para de valer. O presidente pode escrever de novo a mesma medida provisória e fazer valer por mais 6 meses se quiser, ou não. Pois bem, o que eles esqueceram de dizer é que o Congresso viu ali a medida provisória do Bolsonaro e aprovou, porém, mudou muita coisa. O Congresso Nacional colocou ali uma parte que dizia que, olha, não pode ter vazamento de dados dos aposentados. E sabe o que aconteceu? Bolsonaro vetou. Foi apresentada pelo PT uma emenda, que era a emenda 437 na medida provisória do Bolsonaro. E era a seguinte, inserir na redação da medida provisória 871 de 2019, a que o Nicolas acabou de falar, uma série de dispositivos relativos à prevenção da atuação de falsas associações e entidades de aposentados, que se vale de dados reais de aposentados e pensionistas e, em geral, são as maiores fontes de fraude contra o sistema previdenciário. Nesse sentido, insere-se no texto legal os artigos, aí tinha lá os artigos que queriam inserir na lei e que foram aprovados pelo Congresso Nacional. Bolsonaro vetou. Diz aí Bolsonaro. O impedimento da realização de oferta de qualquer tipo de crédito pessoal por parte das instituições conveniadas ao INSS tem o potencial de estimular a divulgação de produtos por instituições não conveniadas, causando um desequilíbrio concorrencial no mercado em ofensa ao princípio da livre iniciativa com SPEC no artigo 170 da Constituição. Então, a justificativa do Bolsonaro prepara que vai demorar alguns dias, mas isso virá, tudo isso estará aí na boca do povo, porque, como sempre, é um escândalo que a culpa é do Bolsonaro. A justificativa do Bolsonaro foi o seguinte, olha, se a gente não deixar que essas associações aí, que a gente vê que eram de fachada, essas mesmas que estavam roubando os aposentados e oferecendo o crédito consignado, se a gente não deixar que elas façam isso, essas conveniadas ao INSS, aí as que não são conveniadas vão oferecer também, e aí não vai ser ruim para essas conveniadas, ela vai ser uma concorrência desleal, porque afinal elas tiveram que se conveniar na INSS, que as outras nem conveniadas são. Só que as que não são conveniadas, o aposentado tinha que ir lá e ele assinar, para ele poder fazer o empréstimo e para, caso tivesse ali algum desconto direto na aposentadoria dele. As conveniadas no INSS, por lei do Bolsonaro, não precisava. Elas podiam simplesmente colocar ali os dados dos aposentados e falar, ó, esse senhor aqui, essa senhora aqui aposentado,
RG tal, CPF tal, nome tal, data de nascimento tal, enfim, todos os dados da pessoa, inclusive dados biométricos, dedinhos da pessoa, eles tinham. Ó, tá querendo aqui, ó, contribuir com a gente, dar dinheiro tal, ó, essa pessoa aqui quer um empréstimo. Pegou 100 mil aqui, ó, desconta da aposentadoria deles e cobra aí 15, 20% de juros ao mês e dane-se. Pessoa que se dane e fica aí pagando uma boa porcentagem da aposentadoria para o empréstimo que não pediu. Por quê? Porque aí, sendo conveniada, isso acontecia automaticamente. Quem vetou? Jair Messias Bolsonaro. Você não verá jornalistas da Globo dando destaque a isso, pelo menos não aí nos próximos dias. Aí quando a coisa ficar muito ruim, que aí tiver um alcance muito grande, que não der mais para esconder, aí eles vão falar pouco a pouco, tá? Só que a coisa vai piorando aí pro Bolsonaro. Então prepara, que tá um desespero aí no bolsonarismo, em parte do bolsonarismo. O Nicolas não. Por quê? O Nicolas não era membro do governo Bolsonaro. Ele tá nem aí com isso. Muitos que não eram membros do governo Bolsonaro não estão nem aí com isso, eles estão indo para cima. Você vê que estavam falando de CPI do INSS, e aí pararam na semana passada, ficaram 4 ou 5 dias pensando, o que a gente faz? Eu até falei, plantonistas, comentem, eu falei ou não, que eles estavam igual barata tonta, vendo o que eles vão fazer, estavam pedindo CPI, e aí o escândalo caiu no colo do Bolsonaro. Aí chegou a Daniela Lima com a fake news do ano. A maior fake news dos últimos anos. Daniela Lima, idolatrada por muita gente. Aí agora eles querem de novo a CPI. Por quê? Porque não vai falar do roubo dos aposentados que era feito ali por gente do governo Bolsonaro. Não. Vai falar de uma coisa que é só uma narrativa. Não, foram 90 bilhões, governo Lula, não sei o quê, a gritaria. O problema é o seguinte, anota, veremos esses aí nos próximos dias, pode demorar alguns dias, igual barata tonta, de novo. Por quê? Porque eles vão ficar assim, pô, caramba. E agora, a gente tava ali pedindo ali CPI e vai cair no colo do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui um trecho de matéria do Antagonista. Antagonista é um site extremamente antipetista. Eles eram os porta-vozes oficiais da Lava Jato. Eu lembro na época da Lava Jato, saía a matéria no Jornal Nacional com fonte antagonista. Os vazamentos sem provas do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, aí de delações sem provas, saíam geralmente no Antagonista, antes até do Jornal Nacional. Alguns saíam direto na Globo, mas muitos antes ali saíam no Antagonista. E o Antagonista passou a se tornar um site 100% bolsonarista. Em determinado momento, quando o Moro rompeu com o Bolsonaro, eles estavam ali, teve até briga interna, alguns dos sócios saíram do site, mas depois voltaram aí, quando o Lula assumiu, a ser 100% antipetista. Olha só. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou vir aqui e ler para você. Ele inicialmente editou a medida provisória 871, de novo, com a seguinte regra: a autorização do desconto deverá ser revalida anualmente. Foi publicada no dia 18 de janeiro, em razão da judicialização de casos de descontos indevidos em 17 e 18. Tá. Aí, no entanto, associações de aposentados são o quê? O protagonista não vai falar disso. Essas associações que estavam roubando dinheiro dos aposentados. AMBEC, ABCB, associações aí que estavam repassando dinheiro para os ministros do Bolsonaro e até doando para a campanha do Bolsonaro. Essas associações. Quando eles falam associações de aposentado, parece que são vários idosos assim, dizendo, gente, tá errado. Não. Os criminosos. Os criminosos pressionaram parlamentares a alterar o texto. Consegue ler aí? Prorrogando de 1 para 3 anos o prazo e fazendo a regra contar a partir de 2021. O que transferiu a primeira revalidação para 2025. Então Bolsonaro pegou, fez uma medida provisória e aí depois, já em conluio, os parlamentares do próprio bolsonarismo falaram, não, vai revalidar anualmente só em 2025. Aí, obviamente, se o Bolsonaro desse o golpe, depois eles empurravam mais com a barriga para continuar roubando os aposentados. É isso. E aí o Brasil virou um país que tinha uma vergonha acontecendo, que muita gente tendo dinheiro descontado da conta, muita gente levando golpe, muita gente tendo ali desconto na aposentadoria e no crédito consignado. Agora eu vou te falar o seguinte, quando abrir a caixa de Pandora do crédito consignado do Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família lá, que o Bolsonaro mudou o nome, aí prepara, que aí vai ser um escândalo, aí vai ser um dos maiores da história. Só que, obviamente, quando abrirem essa caixa de Pandora, vai ser com alguma jornalista, Andréa Sadi, Daniela Lima, ou alguns desses jornalistas do bem, dizendo que a culpa é do Lula. E aí depois, demora, porque primeiro vem a mentira circula. E aí depois demora para a verdade vir à tona. A boa notícia aí
é que isso mostra que os bolsonaristas estão com uma pauta vazia. Novamente, a imprensa não tem uma pauta para conseguir derrubar o Lula. Eu falei aqui várias vezes. Terceiro ano de governo é quando tentam derrubar presidentes de esquerda. O Lula, 2005, terceiro ano, assumiu 2003, 2004, terceiro ano, 2005, maio, dia 2 de maio, começou lá o mensalão. Na época não tinha redes sociais para desmentir. E aí, boa parte da população brasileira, inclusive eu na época, hein, eu era despolitizado, havia um pouco de política, mas era despolitizado. Fiquei alguns meses acreditando que aquilo era um esquema de roubo de voto, de compra de voto, de roubo de dinheiro público, até que eu fui ler. Falei, peraí, mas não tem nem dinheiro público envolvido nisso aqui? Como assim? Então todos os jornalistas que eu estava vendo mentiram. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu pensei, caramba, os jornalistas mentem mesmo, descaradamente, não tem como jornalista que cobre político o dia inteiro não saber que não tem dinheiro público envolvido. E falar que é compra de voto, sendo que não teve compra de voto. Que coisa, mentira, a imprensa está mentindo. Foi quando eu falei, peraí, tem coisa muito errada. Comecei a ver aí mais de política. Terceiro ano do governo Dilma, o segundo governo Lula não conta, que já era terceiro, quarto, quinto ano. É governo 2, mas é o mesmo presidente. Terceiro ano do governo Dilma vieram as jornadas. Olha, não é mais saúde, mais educação, queremos hospitais padrão FIFA, lembra? E aí, tentativa de golpe. Só que a Dilma também se reelegeu. E aí estava começando as redes sociais. Aí agora, terceiro ano do governo Lula, escândalo do INSS, também mesmo timing, maio. Aí você vê. Não deu certo, ficaram pasmos que em menos de 2 semanas foram desmentidos e a culpa recaiu sobre o Bolsonaro. Então, escalaram a Rede Globo para falar, não, peraí, vamos inventar aqui um negócio que a gente joga a culpa no Lula. E até a Polícia Federal fazer aí uma operação e tal, que a operação da Polícia Federal não é de acordo com o que sai na imprensa, sim de acordo com a investigação. Até ter uma operação sobre isso, nossa senhora, talvez demore meses. E aí a gente pode ficar disseminando a mesma mentira e ficando ali num rolo de mentiras. O problema é o seguinte, que não precisa de operação da Polícia Federal para provar que isso é coisa do Bolsonaro. Porque você tem os donos das associações todos bolsonaristas, repassando dinheiro para os ministros bolsonaristas. E você tem aí ações do próprio Bolsonaro, inclusive com o veto tem a assinatura dele, ele vetou, que permitiram que isso acontecesse. E eu nem citei aqui o que eu citei no vídeo passado, que esses dados foram vazados graças ao veto do Bolsonaro e foram vazados pelo Dataprev. Dataprev que fez aí uma greve, várias greves ali entre 2019 e 2023, e eu mostrei uma aqui que tem inclusive se você coloca Dataprev greve, é a primeira coisa que aparece, ó, Previdência Social, eles aqui, ó, lê aqui, venda dos dados dos cidadãos, eles são contra, eles estavam vendo, os funcionários lá vendo, pô, estão vendendo os dados dos cidadãos, pra quê? Pra roubar depois. Peça a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!